Fala galera, eu quero dizer da honra que é, obviamente, né, estar nessa transmissão aqui no canal da Criativa Educação Exponencial. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, cara, por favor, vai lá, se inscreve, ativa as notificações para que você possa ser sempre atualizado do que vai acontecer, essa produção de uma educação democrática, inclusiva, com excelência, mas tudo isso só é feito porque vocês conseguem criar esse ecossistema conosco e montar essa rede de protagonismo. Bom, hoje, muito especial esse encontro. Tenho que dizer para vocês, né, ela é sim uma protagonista da nossa comunidade e nós temos a honra de receber a Fernanda Landim, referência em educação, empreendedorismo, tem uma trajetória incrível para compartilhar conosco. Fernanda, para começar, seja bem-vinda. Queria dizer o quanto nos honra, tá, te receber aqui. E eu gostaria, obviamente, saber como é que foi a sua infância, o ambiente que você cresceu, quais foram as tuas influências que moldaram a tua trajetória e a palavra é com você. Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada em estar aqui. Falar um pouquinho da minha trajetória. Vou iniciar um pouquinho falando da minha infância. Meus pais, sou filha de comerciante, então meu pai é industrial, empresário, minha mãe tem lojas de presentes e cresci desde a minha infância. Eu tive todo conforto. Assim, a gente teve uma educação muito boa, a gente teve possibilidades de viajar, porque eles eram comerciantes muito bem-sucedidos, né. E o que a gente pode levar com a gente é a educação, então eles conseguiram, transmitir o que eles realmente queriam para mim, que era a educação. Você estudou onde? Eu estudei no colégio cearense, E fez faculdade na na UFC, e qual foi o curso lá no UFC? biologia. Mas o intrigante é que você tem uma trajetória ligada ao empreendedorismo, ao comércio, como é que foi isso? Ao longo da minha infância, eu sempre tive muita ligação com a ciência. Então eu queria pensava em ser médica, dentista, e eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui a primeira da sala. E quando eu fui fazer vestibular, na minha época era vestibular, eu queria passar, ter aquele mérito de passar a primeira vez no vestibular. Então, assim, eu sabia que se eu fizesse biologia, eu ia passar logo de primeira vez, né. Já que era um curso que eu gostava, mas eu almejava naquele momento fazer talvez odontologia ou medicina, e aí prestei o vestibular para federal, entrei dentro do curso, mas quando eu entrei aconteceu, né, um imprevisto. Meus pais aconteceu um problema dentro das empresas, e eu precisei trabalhar. Como eu precisei trabalhar, eu não tive mais naquele momento a oportunidade de estudar e fazer aquele curso que eu almejava. E eu comecei a trabalhar em uma das lojas da minha mãe, que era loja de presentes, era a loja 1998, e aí depois vocês façam aí os cálculos, né, da minha idade. E fiquei nessa loja, por 14 anos. Para eu concluir minha faculdade, eu tinha que revezar um horário com a minha irmã, era meio período, eu ficava na loja. De manhã eu ficava na loja, à tarde eu ia para a faculdade. No semestre seguinte a gente invertia, porque existem, eu não sei se ainda é assim na federal, mas existem disciplinas que só acontecem de manhã e outras disciplinas que só acontecem à tarde. Quando a gente estava ali na loja, e a gente acabou sendo provedora da casa junto com minha mãe, né, e ali a família, eu tinha 2 irmãos pequenos ainda em colégio, então a gente precisou mesmo realizar esse movimento. E sou muito grata, porque eu sou o que sou hoje por conta dessa construção do comércio,
Eu era uma pessoa extremamente tímida e me tornei comunicativa. Eu tive que aprender a vender e hoje eu entendo que a gente tem que vender até dentro de uma sala de aula, a gente tem que estar se vendendo, né? Então, foi muito bom e, assim, eu tinha muitos clientes, era a da 20 Presentes. A loja ainda existe, mas aqui eu estava, eu decidi não continuar mais. E, eu acho que é isso. Então, depois, assim, teve ainda um outro processo, vamos lá. Com 6 anos que eu estava na loja, minha irmã casa, vai embora para Pernambuco e eu fico sozinha na administração dessa loja, e aí fiquei o restante do tempo sozinha e tendo que concluir a minha faculdade. Como na federal não dava para eu concluir, eu fiz a transferência para a estadual, porque tinha o curso à noite, e eu terminei a minha faculdade à noite. E continuei dentro do comércio, aprendi a gostar muito da biologia, e lá dentro da federal eu conheci uma professora que ela foi meu espelho. Eu não imaginava como ela ia ser referência na minha vida. A professora Ana de Fátima Urano, ela era professora de fisiologia animal. E quando ela entrava na sala de aula, era uma professora extremamente elegante, inteligentíssima, e ela sabia transmitir o conteúdo com uma leveza. E quando eu assistia às aulas dela, eu pensava: nunca vou ser professora, mas se um dia eu fosse professora, eu ia ser igual a ela. Eu queria ser igual a ela. É impressionante a referência, né? Muito importante. E eu tenho ela ainda na minha cabeça até hoje, né? Assim, até a oportunidade até de agradecer, talvez ela nem saiba como foi importante na minha vida. Qual o nome da professora? Ana de Fátima Urano. Professora Ana de Fátima Urano. Maravilhosa. E aí eu concluí a faculdade, continuei na loja, casei. Quando eu engravidei, quando meu filho completou 6 meses, eu precisei deixar meu filho na creche. E aí isso me incomodou. Por que eu precisei deixá-lo na creche? Porque comércio pequeno, o dono acaba precisando ficar lá dentro. E eu, ainda muito nova, não sabia delegar. Então, não tinha essa habilidade de delegar, muito centralizadora. E isso me incomodou. Eu disse: como é que eu vou ter um filho e deixar a criança, um bebê, 6 meses, no berçário, até 6 horas da noite? Deixava 8 horas da manhã para pegar às 6 horas da noite. Eu disse: está errado. Eu não quero mais ser comerciante. Vou sair. E aí gera um conflito familiar. Então, toda mudança vem com conflito, né? Não, professor de história? Precisa gerar um conflito. E aí gerou esse conflito. Minha mãe, a gente trabalhava junto, ela não queria, a loja vendia muito, né? Então, assim, talvez tenha filhos aí dos meus clientes, elas sabiam. E eu decidi sair de uma forma que eu disse que eu não queria nenhum real. Eu digo: eu vou sair, fica tudo para trás. Mas isso fala muito sobre o seu caráter, porque o que você está dizendo é que você comerciante, então o negócio familiar estava prosperando e você agora casada, com filho, o filho nasce e você começa a ficar, obviamente, preocupado. Pô, meu filho vai para a creche e aí, nesse momento, você sai do comércio para acompanhar esse processo de transição. Ele estava só em casa, agora ele está indo para a creche. E aí, como é que você entra no magistério nessa história? E aí, vamos lá. Primeiro, a prioridade é a família. Quando eu casei, a prioridade é a família. É meu marido, meu filho, né? Então, é a minha prioridade. A partir do momento que estava interferindo na educação do meu filho, e eu, como meu marido é médico, ele não tem horário, tem cirurgia, consultório. Então, eu precisava me organizar para manter a base. Meu filho crescendo longe de mim, ele vai ter uma educação que talvez não era aquilo que eu almejava.
Então, primeiro eu coloquei a prioridade minha família. Embora meus pais são muito importantes para mim, mas a partir do momento que a gente casa, prioridade é a família. E eu encontro uma amiga, a Emanuele Grace, ela trabalhava na escola, no Aritsá, e ela estava grávida na época, e por um acaso, que eu não acredito em acasos, né, Deus colocou ela na minha frente e disse que o Aritsá estava procurando um professor de ciências. E como eu já tinha decidido, isso era em outubro, e eu já tinha decidido que eu ia trabalhar só até dezembro, aí eu disse: eu vou fazer esse teste lá no Ari. Fui até a escola. A ideia era eu entrar apenas em abril, quando ela fosse ganhar a bebê, sendo que no período, uma professora saiu e me convidaram para entrar na escola logo no início do ano letivo. E eu, em Topou o desafio. 2012, oi? Topou o desafio. Topei o desafio, entrei nos sextos anos e foi a melhor decisão da minha vida naquele momento. Foi onde eu realmente me realizei. Quando eu comecei a ensinar, no primeiro, segundo ano, as pessoas perguntavam: Fernanda, tu quer ir para o médio? Ensinar no médio? Tu tem muito perfil de ir para uma turma, né, dos meninos mais velhos, sendo que eu acho que eu tenho uma cabeça meio infantil. Porque eu me identificava muito com os meninos de sexto e sétimo ano. Mas eu tenho que lhe dizer, algo nesse papo massa que a gente está tendo, é que eu percebo na sua trajetória, e é inspirador, né, que a gente está tendo oportunidade, né, algo único, você ouvir da riqueza de alguém que tem um nível de sucesso da Fernanda Landim. Então, um detalhe importante, tá? Continua nessa audiência, porque você vai ter acesso a uma rica experiência de vida. A gente está falando de alguém de múltiplas habilidades, alguém extremamente talentosa, de uma inteligência, mas ao mesmo tempo de uma empatia, de um carisma, amada pela comunidade escolar. Mas algo que eu vejo, Fernanda, quando você diz assim: ah, acho que eu tinha uma mente meio infantil, tomei aquela decisão ali de sexto ano e tal. Na realidade, é apenas uma metáfora, assim que eu percebo, pela humildade que você tem em me dizer isso, porque a sua mente tinha uma capacidade absurda e tem uma capacidade de dialogar com um público que precisa ter acesso a uma Sim, informação que será um fundamento precioso para construir a mentalidade escolar, acadêmica, de interpretação da vida. Então, cara, continua, eu tô aqui, vai nessa, diz aí. então, eu digo até que foi um vício. Eu comecei a trabalhar ali no Aridiçá e me viciei. E era sexto, sétimo ano? Sexto e sétimo ano, ao longo dos anos foi aumentando minha carga horária e eu não sentia ali um trabalho, não era um trabalho para mim. Então, assim, eu adoro, porque eu ainda sou Sim. professora, mas, assim, uma troca de energia e me senti, enfim, feliz, foi uma identificação mesmo. Tem uma coisa que eu admiro quando a gente pesquisa, né, a gente tem um serviço secreto aqui, a gente pesquisou um pouco da tua história, e aí uma das coisas que nós admiramos é que você é uma mulher que consegue enfrentar adversidades e desafios, porque você estava a me dizer, né, pai industrial, mas em uma situação da vida acabou que você teve que se ver e mergulhar em uma atividade profissional no comércio com muita dignidade, e essa atividade foi uma fonte de manutenção para a família, inclusive. Sim, E aí eu percebo que você faz, então, topa um desafio, porque até então você não estava em sala de aula. então, Então você vai, entra em sala de aula, e aí você toma esse desafio com as mãos, sangue no olho, e a coisa vai e acontece, a chave vira, e você é um sucesso ali no sexto, sétimo ano, e deve ter, obviamente, ao longo, são 10 anos? 10 Ao longo dessa anos. caminhada, muita gente formada que passou por você, muita Sim. gente que tem uma relação de afetividade, de gratidão, e não poderia ser diferente. Mas se você tivesse que apontar um desafio da sala de aula para você, ou uma adversidade, algo que você disse assim: "Cara, olha,
foi um dos momentos mais difíceis para mim. E depois que eu venci esse desafio aqui, as coisas passaram a ter mais sentido, ou eu fui para uma outra caminhada. Um desafio dentro da escola, Um desafio na profissão, na como profissão, professor, como professora de biologia, um desafio tá. na profissão. O desafio era uma crença limitante que eu tinha, que acho que muitos têm, é que o professor não ganha dinheiro, né? E você está num local confortável, como eu estava, já tinha perdido tudo ali, né? Na minha adolescência, eu não tive adolescência, então tive que trabalhar. Já estava com um salário bom e resolvo deixar tudo para trás. E o que foi que eu mais escutei? Como é que uma pessoa é empresária, dona de uma loja e vai ser professora? Não é fácil escutar isso. Então, o maior desafio foi fazer dar certo. Porque eu não podia depois dizer assim: olha, realmente eu me arrependi. Eu não tinha o direito de me arrepender. Eu vou lhe falar É, que a gente, né, está sendo acompanhado e ouvido por pessoas das mais diferentes partes do Brasil que acompanham aqui o canal, e a gente sabe o quanto é desafiador ser professor no Brasil, né? E a gente sabe o quanto o magistério, assim como todas as outras profissões, mas existe aí uma máxima de que o magistério é a mais importante de todas, porque afinal de contas, todas as outras profissões passam pelo professor. sim, E nós não podemos fantasiar, realmente há um desgaste físico, você passa muito tempo ali em pé, há um desgaste intelectual, se estuda, se responde, tira dúvidas, e corrige provas, e elabora planos, e faz planejamento, e ao mesmo tempo há também um desgaste emocional, e a gente é humano, a gente tem família, tem filho, tem parente, enfim. Muito embora saibamos, né, que exista uma condição de infraestrutura e de remuneração que poderia ser até mais confortável na escola particular, mas a grande maioria dos professores nas escolas pelo Brasil, nos rincões mais longínquos dessa territorialidade, eh, realmente sofrem, sofrem com a educação continuada, porque faltam recursos para que possam investir em livros, investir em tecnologia, em equipamentos, mas o que você disse realmente, tipo, é algo de se refletir, porque até então você estava como empresária, e aí você toma uma decisão pela família, e essa decisão pela família, até então, era para dar infraestrutura para o sonho de família que você tinha, e aí você tem uma oportunidade, que é ir para o magistério. Então você abraça essa oportunidade, e aí eu tenho que te perguntar, como é que você conseguiu então equilibrar o magistério que não é fácil? Aliás, nada que a gente faz faz bem feito é é fácil, né? fácil. Não existe esse não existe essa facilidade. Quem vem de facilidade, você tem que desconfiar, pessoal. Quem vem de facilidade, olha o golpe, tá? O golpe tá aí, O cai quem golpe quer. tá aí, cai quem quer. Então, quando como é que você conseguiu? Porque até então você sai da carreira empresarial para se dedicar à família, e esse é um ponto muito forte de inflexão na sua vida. Depois disso, você, tem uma oportunidade de ir para a sala de aula. E aí como é que fica a tua família? Eu, no início, peguei poucas turmas e depois eu defini um turno. Então, o turno que meus filhos estavam na escola era o turno que eu trabalhava. E aí, no período que eles estavam em casa, eu ia, né, estar em casa com eles. E como era que eu preparava as minhas aulas? Minhas aulas, gente, modéstia à parte, bem elaborada, tá? Então, sempre eu gostei de levar material, sempre gostei do digital ali, tudo que era novidade, eu sempre levei meus slides, brincadeira. Então, sempre eu pensava em algo novo, mas não era no período da tarde, era à noite e madrugada. Né, então, eu sempre tive uma hora ali um pouco reduzida, porque à tarde, a minha vida, eu sempre digo isso, minha vida não é minha. Eu tenho 3 pe eu tomo conta da vida de 3 pessoas, da minha e dos meus 2 filhos. Então tem que dar certo o horário do inglês, o horário do esporte, o horário de cada um e a minha, né. Então, se tem que ser organizado, tem que ter foco ali no que está fazendo. Então era manhã trabalho, tarde com eles, noite, madrugada, preparando aula, sábado e domingo.
também, né? Eu sei que talvez eu diga um chavão agora, né, mas além disso, o seu esposo, que você dava o suporte para ele, e tem um detalhe importante, né, quem acredita no impossível, ele vai se tornando possível. Sim. Então nunca teve vida fácil para você. Não. Quer a segunda parte logo? Porque o que você tá dizendo para mim é que você trabalhava de manhã, à tarde você estava gerindo as crianças, então educação, deslocamento, dedicação, disciplina, e aí à noite, uma parte ali da noite você dedicada ao estudo e o preparo do dia seguinte. Eu vou lhe fazer um gente, ela ia dar um spoiler agora, É. né, sobre essa próxima fase da vida dela, dessa carreira profissional, mas eu gostaria de dizer para vocês, ó, você não pode sair dessa audiência, tá? Não se inscreveu ainda no canal, vai e se inscreve. Obviamente aí, tá? Criativa Educação Exponencial. A gente é uma comunidade, cara, vibrante. A gente tá recebendo essa loira aqui, né? Uma estrela. Oh, meu Vocês Deus. têm que ficar esperto do que vai acontecer. Essa mulher de fibra, essa guerreira, empreendedora, inteligente, uma mãe fantástica, um referencial para a família, tá? Uma mulher próspera, tá, gente? Então, vocês vão perceber também, ao longo desse testemunho de vida, aquilo que ela irá dizer. Então, não queria que ela. Vou pedir aqui, obviamente, né? Modéstia à parte, contra a regra, pedir que ela não faça um spoiler ainda, porque a gente ainda tem uma trajetória de algumas perguntas que foram elaboradas, né? A nossa, aqui, a diretora de marketing fez umas perguntas aqui, passou o script, né? Tô contando aqui os bastidores para vocês. Sei que quem sabe faz ao vivo. Então, um detalhe importante, tá? Que é interessante que se saiba. Fernanda, além do trabalho, quais eram as suas paixões para além do ambiente profissional? Porque às vezes as pessoas dizem assim, cara, o meu hobby é pescar, não, o meu hobby é o montanhismo, o meu hobby é ficar com a família, o meu hobby. E aí, o que é que você fazia além desse ambiente profissional? Qual era o teu hobby? Eu já dei até um spoiler, né? Minha família. Então, o tempo livre é dedicado a eles. Eu sempre gostei, quando eles eram menores, de sentar no chão, de brincar, sabe? Eram São os dois carrinhos, são rapazes, né? 2 meninos. E, assim, a gente cresceu, né? Agora tu Eles imagina, cresceram. mas, pô, a gente cresce com os nossos filhos, É, né, a com gente cresce com certeza. os nossos filhos. Deixa eu te dizer, então, o legado que eles receberam, porque herança é diferente de legado. Sim, Herança é bem diferente. A herança é aquilo que, de repente, materialmente tu vai deixar, mas o legado é aquilo que tu comunica para gerações que ainda não existem. Então tu deixou sim, um legado, tem deixado, tem construído um legado muito poderoso na vida deles. Porque toda vida tu, no teu discurso, tu sempre remete à família. E aí, gente, vou dizer uma coisa pra vocês aqui, tá? A família é a base de tudo. É muito difícil, eu respeito, obviamente, todos aqueles que de alguma forma pensam diferente, mas, poxa, tenho que dizer pra vocês que, minimamente falando, se a tua experiência na família foi boa ou foi ruim, mas a família ela é sempre um ponto de partida até para a gente se qualificar, até para a gente dizer assim, não, isso eu não quero para minha vida. sim. Ou para nos impulsionar, para nós irmos para o próximo patamar. Então, eu creio, nós acreditamos nisso, sim, tá? Mas aí eu vou te desafiar agora. Quando você vê o mundo, tá? Como é que você enxerga a educação como um agente de transformação da sociedade? Só o que transforma é a educação, é o conhecimento. Eu só posso sair do ponto A para o ponto B, só vai ocorrer essa transformação se eu aprender alguma coisa. E não é só o aprender. Eu não posso, eu não tenho o direito de aprender e ficar só para mim. Eu tenho que aprender e compartilhar esse conhecimento, né? Então, a única coisa que ninguém pode tirar da gente é a educação. E eu sou o que sou porque eu estudo. Como é que você enxerga, Fernanda Landim, se você tivesse que dizer assim, Davi, o futuro da educação, ele passa por uma lousa e um Não, giz, ele passa tá, por uma lousa e um entendi. pincel. O futuro da educação O futuro é da a educação para mim é educação tipo digital, hoje. A educação tecnológica e a educação com inteligência é artificial. isso, eu também acredito dessa forma. Eu não acredito hoje
que é muito importante, eu acho que a gente aprende muito com papel e caneta, mas embora com muito cuidado, eu libero o celular para meus filhos, porque eu quero que eles tenham habilidade com o tecnológico, com supervisão. Sim. Então, eu quero que eles tenham contato com o computador, quero que eles tenham contato com o celular e com tudo que é inteligência artificial, porque as profissões que existem hoje, inclusive, elas não foram construídas dentro de universidade. As profissões hoje que mais demanda, que aparece hoje no mercado, são profissões novas. A gente está construindo essas profissões agora. Então, o que tem aí para a gente investir em conhecimento, em aprendizado, dentro da inteligência artificial, hoje a educação é outro nível. É um outro nível. Então, a gente não pode estar fechado e nem pode, na minha opinião, proibir as crianças a ter acesso à tecnologia. Mas você falou de uma forma, enfim, né? Você falou com conhecimento de caso, né? Você tem essa vivência, essa coisa de uso da tecnologia disciplinada, Sim, uso da tecnologia orientada, porque, afinal de contas, se nós pararmos um pouco para analisar, né? Se a gente para um pouco para analisar, uma das coisas fundamentalmente importantes que nós temos é que a educação, ela necessariamente nos leva para um outro patamar. Ela nos leva para um outro patamar. com certeza. E aí, você que esperou até esse momento, eu tenho que dizer que você agora, se você já estava curtindo esse momento aqui, tá? Você agora vai ser, digamos, presenteado. Como assim, Davi? Presenteado? Cara, vou te contar um negócio aqui. Existem umas frases, né? Parece-me que essas frases se transformaram em clichês, mas elas fazem um grande sentido. Se você acredita que você pode, você tem razão. Mas se você também acreditar que você não pode, você está coberto de razão. Então, até então, a ideia que se tinha da educação é a educação tradicional, onde, obviamente, grandes professoras, grandes professores, então, da educação infantil, passando, obviamente, por todo aquele percurso Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, os professores eles trazem consigo uma responsabilidade de ensinar e de transmitir aprendizado e de aprender um protagonismo que conecta professores e alunos, mas nós estamos diante de uma profissional, gente, que virou uma chave de sua própria carreira. E ela é um referencial para nós, Fernanda Landim. A Fernanda, ela hoje, né, empresária. A Fernanda, ela é uma estudiosa de estratégia ligada a tráfego, né, a tráfego pago, a trânsito de dados dentro do universo, né, global de multiplataformas, e ela tem muito a nos ensinar sobre isso. Então, ela é uma professora de biologia, mas uma professora da vida, né? E ela fez uma transição de carreira, continua apaixonada pela biologia, continua amando a sala de aula, mas ela consegue, nesse ambiente, ir para um outro patamar que nos ensina, a nós, professores, e, obviamente, também a médicos, a engenheiros, a químicos, a advogados, a jornalistas, a escritores, qualquer que seja a sua linha de atuação, é possível você empreender no universo digital. E aí nós vamos falar um pouco sobre o início dessa jornada. Fernando, como é que foi a transição de professora do ensino fundamental para estrategista de anúncios online? Vamos lá. Entra a pandemia. Dentro da pandemia, A gente está falando aí do ano 2000, vi- 2020.
21. 2021. Foi 2020. Acho que é março de 2020, né? Isso. Eu vivenciei a pandemia dentro da sala de aula, ali, todo aquele universo online. E nós iniciamos com a plataforma Zoom, depois foi Teams, e era todo aquele movimento da escola tentando se adaptar, e todo o universo escolar tentando se adaptar. E eu comecei a perceber que eu tinha facilidade com o digital, embora nunca tivesse tido muito contato, porque a nossa vida acadêmica dentro da sala de aula era restrita ali, né? O quadro e tal. Eu que sempre busquei trazer algumas novidades para a sala. Mas dentro da pandemia, todos nós, quem é professor sabe disso, a gente teve que se reinventar ali dentro. E um estresse muito grande, uma pressão muito grande, né? Entre pais, alunos, professores e tudo. E eu resolvi dar uma pausa na educação, né? Foi uma decisão que não foi fácil, mas eu percebi naquele momento que eu precisava parar um pouco, né? Eu descobri que eu poderia ir além, né? Embora eu amo a profissão de ser professora, e repito, ainda sou professora. Sim, uma brilhante professora. Mas, naquele momento, eu entendi que eu precisava parar. Quando eu parei, em julho de 2021, a ideia era não voltar mais para a sala de aula, né? Então, eu abri assim, um cenário aqui na minha frente. Eu disse: olha, eu já fui comerciante, sei como é, não quero voltar a ser comerciante. Saí de uma escola que eu amo, né? Aquela escola que eu gostava de ensinar. Então, assim, foi uma decisão. Eu não pensava mais ali em ensinar, mas eu precisava, na minha cabeça, fazer alguma coisa. E aí, mais uma vez, a família. Eu olhei para os meus meninos, meus filhos, e eles disseram: mãe, o que você vai fazer agora? Aí eu disse. Aí meu marido, né, muito bondoso, ela disse: ela vai tirar férias. Ela nunca tirou férias, sempre trabalhou, então ela vai tirar férias. Aí eu comecei a olhar para o mercado, vi aquele movimento do mercado digital crescendo, e eu comecei a investir em cursos. Dentro dos cursos, eu me identifiquei com o tráfego pago. Eu vi que era algo não tão simples de executar, porque para mim era do zero absoluto. Eu comecei a estudar, não entendi a primeira vez, não entendi a segunda vez, e eu pensei assim, eu digo, se está difícil para mim, é difícil para todo mundo. Se é difícil para todo mundo, tem mercado, eu vou ganhar dinheiro com isso. Aí eu comecei a investir o meu tempo. Quando eu olhei para os meus filhos, eles disseram: mãe, eles sempre perguntavam: o que a senhora vai ser agora? Eu disse: gente, eu vou ser gestora de tráfego. Aí o mais novo disse: a senhora vai ser traficante? Eu disse: não, meu filho, tráfego. Não. Aí eu fui explicar. E ainda hoje, interessante, a gente fala de tráfego digital, ainda é uma profissão tão nova que as pessoas não entendem o que é. Porque eles também poderiam dizer: pô, você vai ser gestora de tráfego, então de repente eles poderiam dizer assim: cara, a mamãe vai trabalhar na MC, na Etusa e tal. Não, Foi muito engraçado essa trocadilha aí. O menor, ele disse: mamãe, a senhora vai ser traficante. Eu disse: não, vou trabalhar com anúncios. Sabe aqueles anúncios patrocinados, quando você está assistindo algum filme, alguma série lá no YouTube, e aparece um videozinho, tentando explicar para eles como era, um videozinho de propaganda. Aquilo ali é um anúncio. Fernanda, como a tua experiência como professora te auxiliou nessa jornada de estrategista de tráfego? Professor, ele tem uma vantagem que eu acho que nem ele sabe que tem. Todo professor, ele tem uma vantagem gigante na frente de todos os outros. Nós temos a habilidade de tornar algo que é bem complicado em simples. Então, a gente consegue sintetizar os conteúdos. Eu sei que existe uma brincadeira hoje aí que está viralizada, eu não posso deixar de... Eu vou entrar nesse hype também. Você acabou de pegar esse drive aí. Acho que é importante pro teu mindset. Anota aí, pega o código, tá? Integra no teu drive
muda o teu mindset. Tu viu essa brincadeira que ela disse? Ela tá falando como professora. Então, se ela tá falando como professora, ela tá dizendo o seguinte, cara, o professor transforma o complexo, o erudito, a coisa mais complicada que existe em algo Simples. simples. Em algo que a gente consegue comunicar, se relacionar. Na vida, o que a gente mais faz como ser humano é o relacionamento. Então eu preciso saber me comunicar. E como a gente não começa do zero, então quando eu falo assim, comecei do zero absoluto, não é, porque minha família é empreendedora, comerciante, então eu aprendi a vender ali, mesmo sem saber, na infância. Fui obrigada a trabalhar ali no comércio, então eu aprendi a me relacionar com as pessoas. Vou para a sala de aula, aprendo a sintetizar. Então, como a minha comunicação tinha que ser, né, muito básica ali, porque eram meninos de sexto e sétimo ano, e o tráfego pago ali, você pegar uma estratégia e algo que para uma grande parcela da população é muito difícil, você consegue sintetizar. Professor, isso é um ouro, você consegue fazer isso. 2, professor ele consegue estudar, tem o hábito já de estudar. As pessoas não têm. Então, quando eu decidi virar gestora de tráfego, né, digital, não tráfico, tráfego, é, eu tinha uma outra coisa, que aí mais uma vez Gestora de tráfico, inclusive, da cadeia, né? Isso é crime, viu, pessoal? Pelo Código Penal. Então, ela é gestora de tráfego digital, tá? Anota o drive aí. E aí, eu conseguia estudar 12 horas por dia. Aí foi o papel da família. Eu conversei com meus filhos e eu disse: "Olha, é o seguinte, a mamãe tem que dar certo na vida, né? A mamãe não quer mais voltar para a Mamãe sala". tem que dar certo A na mamãe vida, tem que né? dar certo na vida. A mamãe já foi, a mamãe é uma brilhante professora, ama a sala de aula, mas a mamãe entendeu que pode ter um outro diálogo com outros mercados. E aí, eu imaginei assim, eu digo: "Eu vou estudar, se eu fosse fazer um concurso, eu ia estudar como?". Então, eu estudava 12 horas, me dedicava ali um pouquinho, cheguei para o meu mais novo, eu disse assim: "Filho, você sabia que esse ano você vai ficar de recuperação? Pega o drive". Foi assim também. Aí ele: "Mãe, eu vou ficar de recuperação?". Vai, sabe por quê? Porque se você for esperar a mamãe te ensinar agora, nesse momento, você vai ficar de recuperação. Então, agora é o momento de você pegar e estudar sozinho. Você quer estudar sozinho ou quer aguardar que a mamãe lhe ensine na recuperação? Ele disse: "Não, mamãe, eu vou estudar sozinho". E aí O os garoto 2 mudou o mindset, né? mudou o mindset dele. Sem muita pressão, né? Nada, Um negócio bem uma espontâneo. educação, assim, Sim, sim, educação entendeu? para a vida. Deixa eu te E dizer, se tu tivesse aqui, né, tem professores, profissionais, estudantes, a maior galera aqui comendo pipoca, assistindo a gente, mas se tu tivesse que dizer assim, olha, tipo assim, qual é a grande oportunidade para os profissionais de educação no empreendedorismo digital? eu já falei aqui e vou repetir, eles estão com o ouro na mão. Eles têm o conhecimento, eles têm a habilidade de sintetizar, eles têm, o professor ele consegue se adaptar fácil. Eu já estou no digital, né. Então, assim, o professor que tiver persistência, constância e ir produzindo os conteúdos dele ali, do que ele sabe, porque eu acho que eh, até pecado o professor ter um conhecimento e não transmitir. Quando a gente é bom no que faz e a gente não transmite o nosso conhecimento, a gente está dando espaço para uma pessoa que nem é tão boa ocupar o nosso espaço. Então, a gente está deixando ali, algumas vezes, profissionais desqualificados ocupar o nosso espaço. Uma lembrança que eu tenho, não sei sinceramente quem chegou a dizer isso, mas uma lembrança que eu tenho é a seguinte: quando nós silenciamos, nós impedimos que o mundo tenha acesso a um conteúdo e, ao mesmo tempo, a um saber que poderia ser algo
notório e original na forma como nós transmitimos. Sim. Então, livros de biologia, eles devem existir no mundo aos milhares. Mas a forma como se externa, se explica a matemática, a física, a química, a Sim. biologia, então isso é uma outra condição, é um outro significado. Então os professores eles não podem se intimidar diante do ferramental digital, porque muitos que nos acompanham dizem assim, às vezes eu me acho meio ridículo, eu acho que é como se eu tivesse, pô, pagando ali meu bobo, a galera me chama de blogueirinho, o pessoal acha, até os próprios colegas chegam e dizem assim, pô, superficial, a maneira como você está abordando esse tema, eu poderia abordar de maneira diferente. E eu te pergunto, tu sentiu essa vergonha? Em algum momento tu ficou assim, pô, será que eu vou ser mal interpretado? Ou de repente tu se sentiu meio tímida em estar naquela vibe do digital? Porque na Eu tinha realidade você não necessariamente você estava ensinando sobre biologia, que era algo que você já sim. dominava, era um ferramental que você já tinha e tem. Você estava entrando em uma seara que não te pertencia. Era algo completamente, digamos, você estava sendo uma pioneira. Você é uma pioneira nessa área aqui no Ceará. Ó, eu não podia ter a chance de errar, porque os meus filhos, eles têm que entender isso, que eles podem recomeçar em qualquer idade da vida. Então, assim, Que eu coisa cons poderosa é essa? As pessoas podem recomeçar em qualquer qualquer idade. idade da vida. Então, assim, eu tinha que dar certo, e ia dar certo, está dando certo e vai continuar, vai prosperar muito mais, a ponto, né, assim, primeiro, eles tinham que ver, assim, olha, a mamãe está começando do zero, e eles têm assim, eles têm a consciência disso aí. A mamãe começou do zero e em 2 anos, né, eu já tenho, efetivamente uma nova profissão. Já fui convidada para palestrar em Portugal, então fiz uma palestra em Lisboa. Dentro dessa palestra, eu recebi um convite para ensinar dentro dessa plataforma, né, uma plataforma internacional. Então, o que é que eu fiz de diferente das outras pessoas? Fui com medo mesmo, fui com vergonha mesmo. Pessoal, vou contar para vocês, a gente segue um professor de educação física, que é mestre, que é doutor, que trabalha muito com comportamento e performance, que é o Joel J, você, Sim, né, obviamente conhece, e a gente sempre está lá seguindo o podcast dele no Spotify, tá dizendo assim, Joel, convida a gente, tá? Dá uma moralzinha aqui pra gente, a gente tá se esforçando, hein? E ele disse algo que, assim, é muito relevante. Ele disse o seguinte, olha, quem decide pode decidir errado, mas quem não decide já errou. já errou, E ele concordo. falou uma outra coisa, o campeão, ele é uma pessoa mediana, mas com muito foco. Então ele é uma pessoa, mas porque o Joel pode falar sobre campeões, porque ele em 2005 estava entre os 7 maiores nadadores do planeta, e ele foi campeão e ele quebrou vários recordes. E o Joel presidiu o Instituto Neymar. Hoje, o podcast dele em podcast de negócios é o primeiro do Brasil hoje, nesse momento é o primeiro do Brasil. E ele estava dizendo: olha, o campeão não é uma pessoa extraordinária. O campeão é uma pessoa que faz 2 coisas 2.000 vezes. E não 2.000 coisas 2 vezes. É isso aí. Aí ele disse mais uma outra coisa, que é muito sério o que ele disse. Ele disse: olha, há uma diferença muito clara entre coragem e covardia. O covarde, ele tem medo. O corajoso também tem medo. A diferença é que o covarde, ele se abraça com medo.
E ele se alia com o medo, ele casa com o medo. O corajoso sente medo, mas ele faz exatamente isso que você disse de maneira aí intuitiva, orgânica. Ele avança com medo. Ele dá um passo com medo e 2 passos com medo. E ele vai avançando. E ter medo é uma coisa importante, porque Sim, nos coloca também no senso da realidade. Se eu não tenho medo, eu pulo no precipício. Se eu não tenho medo, eu sim. coloco a minha mão no fogo. Mas o corajoso, ele tem medo, mas ele não deixa o medo limitá-lo. E aí eu te digo aqui, te pergunto, né, é tão importante esse momento. Pessoal, a Fernanda, ela palestrou, né, ela esteve há pouco em um congresso, em um simpósio em Lisboa, e as pessoas aplaudiram e ficaram vidradas com o que ela estava falando sobre estratégia em gestão de tráfego pago, enfim, no mundo digital, no marketing digital. E aí eu vou te perguntar, então, você acredita que para os profissionais de educação existem muitas oportunidades nessa área? Muitas. A água ainda está limpa, A né. água ainda está limpa. Então, assim, o que nós temos aqui no Qual Ceará, perdão, pode continuar. o que nós temos aqui no Ceará de professores excelentes, que ainda estão escondidos, digamos assim, é enorme. Então, estão dando espaço para aquelas pessoas que têm mais coragem, digamos assim, né. Qual conselho que você daria para esse professor que está nos escutando agora? Comece Ah, hoje, comece hoje. comece hoje. Hoje você não vai fazer bem feito, amanhã também não vai, nem depois de amanhã, mas pode ter certeza que a cada dia vai ser um pouco melhor. Todo dia a gente aprende alguma coisa e como professor, a gente sabe disso. Todo dia a gente aprende uma coisa dentro da sala de aula e no digital também é assim. Dá para É, ganhar dinheiro no digital? dá para ganhar muito dinheiro no digital. Assim, dá pra dá pra Dá para pessoal, tô viver rindo de bem. nervoso, tá, eu tô rindo de nervoso aqui, um momento nervoso que o prof tá passando aqui, né. Pega esse drive, tá, pega esse código aí, ela tá falando, dá para ganhar dinheiro no digital, então, gente, dá para ganhar dinheiro Dá no para digital, ganhar se dinheiro. Fernanda Landim tá dizendo, tá, Fernanda Landim, a legenda aqui embaixo, vou pedir para o nosso maker colocar a legenda aqui embaixo, Fernanda Landim, palestrante internacional, tá, Fernanda Landim que brilha, tá, gente, Fernanda Landim Oh, dá meu para Deus. ganhar dinheiro no digital, cara, Dá, nossa, de verdade. de verdade. Dá para ganhar dinheiro no digital e, eh, vergonha é um medo, né, uma espécie de um medo, o medo da crítica, talvez. E professor não é para ter medo de crítica, porque ele é uma pessoa que está o tempo todo dentro da sala de aula, Sim. então isso aí é uma habilidade que facilmente um professor ele consegue desenvolver. Como é que se constrói uma marca forte como estrategista digital? Eu vou te responder não só como estrategista digital, mas o que eu vou responder serve para qualquer área da vida, tá? Como professor, como no mercado digital, numa profissão nova, qualquer que você queira. Eu conheço pessoas que, depois de mães, fazem o curso de medicina e estão atuando na medicina, né? Então, uma transição de carreira. O, o que a gente precisa para construir nossa marca é integridade, honestidade com você e com o outro. Você você precisa ser leal com seus princípios, você não pode abrir mão dos seus princípios. Se o que você vai agir vai interferir no direito do outro ou vai modificar a paz da sua família, não é legal. E, foco, foco, como você mesmo disse, escolher um assunto, um determinado conhecimento, trabalhar nele, estudar sobre ele e ser o melhor que você conseguir ser, não precisa ser melhor do que ninguém, né, você conseguir ser o melhor que você puder dentro daquela área, seja ela qual for, né. Deus gosta muito de quem estuda, de quem é persistente, de quem tem foco,
né? Então, ninguém derruba uma pessoa decidida. Tem muitas coisas para lhe dizer a partir dessa sua fala, e uma das coisas que é muito clara é a sua fé, Muita. porque você sempre se remete à família e a Deus, então você tem valores muito, assim, intrinsecamente associados a Deus, família, a fé. E, mais uma vez citando aqui, né, o JJ, ele costuma dizer que, cara, ganhar não é tudo, mas querer ganhar é tudo. Eu posso não ser o primeiro lugar, eu posso não ser o segundo lugar, eu posso não ganhar, mas o fato de eu querer ganhar, isso vai me dando tração, vai me tirando do meu ponto zero e me levando para o meu ponto um, vai mudando a minha vida e a minha trajetória. Então, existe uma interseção entre educação e negócios no contexto digital. Muita, muita, né. Eh, Dentro dos negócios uma área do negócio digital, a gente tem a educação. Eu pude aprender tráfego pago, porque a educação está envolvida aí. Alguém precisou me ensinar, alguém precisou ter paciência comigo, alguém precisou gerar um relacionamento comigo, eu precisei ter conexão com aquele professor, ele precisou acessar a comunicação para que fosse claro para eu aprender, e isso tem em qualquer área, na biologia, na ciência, na física, na química, história. Então, quem está na sala de aula sabe, quando a gente entra dentro de uma sala de aula, existem alguns alunos que a gente a percebe que a gente consegue transmitir o conteúdo, mas também existe aqueles alunos que não gera conexão. Então, por isso que eu digo assim, concorrência é muito relativa, né. Tem gente que vai gostar mais do A, tem gente que vai estar ensinando o mesmo assunto, mas tem gente que vai gostar do A e tem gente que vai gostar da forma do B. E tá tudo bem, E né, tá tudo bem. e tá tudo bem. Então conhecimento é poder. Conhecimento é poder. E sabendo que conhecimento é poder, qual é o impacto que você espera alcançar através do seu trabalho? Na estratégia de tráfego, no tráfego digital. Eu eu quero conquistar o mundo. Gente, eu não posso perder essa piada, porque a gente tem uma mulher aqui incrível que faz parte da nossa comunidade, tá? Criativa Educação Exponencial, o termo exponencial já diz tudo para você. A gente quer conquistar o mundo juntos, com a educação de excelência, democratizando, incluindo, com preços competitivos, entregando conteúdo também gratuito de altíssima qualidade. Mas a gente fica muito feliz porque a gente quer conquistar o mundo junto com a Fernanda Landim. Fernanda Landim é um referencial para nós, é uma super parceira, é uma amiga, é uma pessoa querida dessa casa, pessoa respeitadíssima, né? Aqui em Fortaleza, por vários empresários de diferentes setores, e ela, não sei nem dizer para você se ela é uma estrela em ascensão, porque ela já saiu dessa fronteira da ascensão, ela já está em um outro momento no exponencial, palestrante internacional, e a gente tá, pessoal, muito feliz hoje com esse papo. E aí eu vou dizer uma coisa para você, não esquece de se inscrever no canal, vai lá, tá? Aciona as notificações, dá o teu like também, deixa críticas, sugestões pra gente melhorar o que a gente pode fazer. A gente só não gosta muito, assim, dos haters, mas às vezes até o hater, a gente procura entender o que é que ele tá dizendo ali e tal, decifra, às vezes faz uma reza, uma oração, enfim. Mas quem vai encerrar hoje é essa profissional brilhante, ela que vai, fazer agora as considerações finais, e aqui vai a minha gratidão pela sua audiência. Muito obrigado, tá? E o nosso desejo é calçar a sandalinha da humildade e sempre melhorar para entregar conteúdos de qualidade, tá? Outro detalhe, nós estamos, com a Criativa Educação Exponencial e, obviamente, nós teremos uma plataforma e um streaming próprio com conteúdos de grande relevância e acreditamos que essa estrela vai estar com a gente. Mas agora eu vou fazer silêncio, porque afinal de contas estou ofuscado pelo brilho dela e ela vai fazer as considerações finais e aí encerraremos. Fernanda, as considerações finais e, pô, fala sobre o legado que você quer deixar.
Eh, Quando você fala de legado, só o que vem na minha mente agora é: eu quero deixar o bom exemplo de que a pessoa, em qualquer idade, ela pode recomeçar. Dificuldades na vida da gente vai sempre aparecer, às vezes é relacionamento, às vezes é profissional, mas quando a gente não está feliz em determinado lugar, a gente precisa se movimentar. E do lado profissional, se você quiser recomeçar, você sabendo para onde quer ir, tendo sua meta, você, o como você vai chegar aparece, né. Então, se você tem um objetivo claro, o universo, digamos assim, o universo ele conspira a favor e vai colocar pessoas e oportunidades na sua frente e você vai conseguir chegar onde você quer, desde que você não desista.